texto que eu quero ler com vocês é esse aqui, João capítulo 14. Se você tem a sua Bíblia aí perto, no celular, no seu tablet, né? Ou em papel mesmo, como é o meu caso aqui, leiamos juntos João capítulo 14, versos 16 e 26. João 14, 16 e 26. Jesus disse o seguinte: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês, quanto tempo? Para sempre. Que promessa Para linda. sempre. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Portanto, também precisamos do Espírito Santo para lembrar das palavras de Cristo, para que ele coloque dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que Jesus ensinou enquanto esteve aqui na Terra. Então, a palavra consolador ali vem de paráclitos, no grego, e ela tem o seguinte significado: é alguém que é chamado para estar ao lado de, ou aquele que apoia, conforta, defende. Como é bom saber que o Espírito Santo tem essas funções, né? Ele é aquele que está do nosso lado. Por isso que alguns até traduzem como advogado, o paráclitos, né? Porque é aquele que está para nos defender. É o nosso amigo de Deus. todos os momentos. É meu advogado. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia não fala muita coisa, porque ele mesmo disse, né? Ele não veio para falar de si mesmo, ele veio para falar de Cristo, para nos fazer lembrar as palavras de Cristo. Mas, mesmo assim, nos poucos textos em que a Bíblia fala do Espírito Santo, a gente pode extrair algumas verdades básicas sobre quem é ele, como é ele. E vamos, então, ver alguns textos assim bem importantes sobre isso. E por que eu vou gastar um tempinho com esta questão aqui? Porque, como o diabo sabe, como o inimigo de Deus sabe que o Espírito Santo é a nossa maior necessidade, ele tem feito de tudo para distorcer na mente das pessoas a verdade do Espírito Santo. Então, ele tem espalhado a ideia de que o Espírito Santo não é uma pessoa, talvez seja uma espécie de energia, alguma coisa assim. Tem espalhado a ideia de que ele não é um ser divino, que ele seria apenas uma coisa. Vamos então a Atos 15, 28. Eu vou citar aqui alguns textos, né? Porque o tempo é curto, então não vai dar para a gente ler todos eles. Mas veja o que diz aqui: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí segue a lista ali de Atos, capítulo 15, né? Apocalipse 22, 17 diz que o Espírito e a noiva dizem, né? Vem. A igreja é a noiva, o Espírito é alguém que convida também. Ele é colocado, veja, na companhia de seres reais. No primeiro caso, pareceu bem ao Espírito e a nós, os discípulos. Ele é colocado como uma pessoa junto com os discípulos. E no segundo caso, a igreja, e nós somos parte dessa igreja, somos as pessoas que convidam, né? O Espírito Santo e os membros da igreja convidam as pessoas: venha beber de graça da água da vida. Note que o Espírito Santo é colocado no mesmo nível de seres reais, seres, pessoas. Aqui em Filipenses 2:1, temos o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, veja, só podemos manter comunhão com seres que sejam semelhantes a nós. É inconcebível pensar em ter comunhão com uma pedra, ter comunhão com uma ameba. Nós só podemos ter comunhão com seres pensantes, seres que têm os sentimentos, né? E por isso nós podemos ter comunhão, devemos ter comunhão com o Espírito Santo. Não faria sentido algum se ele fosse uma espécie de energia, ter comunhão com a energia elétrica. Imagina isso, né? Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Bem, o Espírito Santo não é apenas um poder, como alguns querem. Veja que o texto diz que ele tem poder. O poder do Espírito. Ele não é poder, ele tem poder. Isso tem que ficar muito claro para nós. Aliás, Lucas 1,35 diz que Maria concebeu Jesus pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito Santo. Então, repito, ele não é um poder. Ele tem poder, assim como o Pai e o Filho também têm todo o poder do universo. 4.
pode-se mentir ao Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 5, verso 3, no caso de Ananias e Safira, né? O texto é muito claro quando diz que eles não mentiram a ser humano, eles mentiram a Deus, mas depois é dito que eles mentiram ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. A gente vai voltar a esse texto aqui mais adiante. Pode-se também ultrajá-lo, ofendê-lo. Hebreus 10, 29. Você imagina ultrajar ou ofender uma energia? Não faz sentido, né? A gente mente a uma pessoa, a gente ultraja não uma energia, mas também uma pessoa. A palavra espírito é empregada em referência a entidades reconhecidamente pessoais. Não é porque a palavra espírito é usada que isso quer dizer um fantasma, uma coisa imaterial, etérea, né? Os anjos são chamados de espíritos ministradores. E anjos têm corpos, ou cada um tem um corpo, né? E o próprio Deus é chamado de espírito em João 4, 24. Mas isso não faz dele um fantasma, né? Uma coisa. Ele é uma pessoa também. Então, essa palavra na cultura hebraica não tem o sentido de fantasma, como vem da cultura grega esse conceito. Na Bíblia, as coisas são muito concretas, né? Muito reais. 5. O Espírito te alegra. Olha que interessante. Toda vez que um filho de Deus se converte, toda vez que você busca a Deus de todo o coração, que você dobra os joelhos para buscar ao Senhor nos seus momentos devocionais, o Espírito Santo se alegra, porque é isso que ele mais quer. Mas ele também se entristece quando nós nos afastamos dele, quando nós pecamos, porque isso nos machuca, então ele fica triste. E ele anseia, sente ciúmes. Você consegue imaginar uma energia, pensa na energia elétrica, então, se alegrando, se entristecendo, tendo ciúmes? Não faz sentido também, né? Somente uma pessoa tem essas emoções. Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Olha só, o Espírito Santo tem mente, como nós também temos, como o Pai também tem, como o Filho também tem. Essa, na verdade, é a condição número 1 para uma personalidade, possuir mente. A capacidade de livre escolha, de volição, como se diz, né? O Espírito Santo tem mente, segundo a Bíblia. Avancemos aqui. O Antigo Testamento, o Espírito Santo no Antigo Testamento, será que só tem no Novo Testamento? Não. Vamos à Bíblia de novo? Isaías 63, verso 10. Quero convidá-los mais uma vez a abrir a Bíblia agora, em Isaías 63, verso 10. Um texto muito interessante no contexto aqui do que estamos estudando. 63, 10. Diz assim o texto: mas eles foram rebeldes e contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Olha que interessante, né? O conceito de entristecer o Espírito já está presente em Isaías, 700 anos antes de Cristo. Entristeceram o seu Espírito Santo. O outro texto, Ezequiel capítulo 8, é bem interessante também. Vamos lá. Ezequiel capítulo 8, versos 2 e 3. Repito, por que estamos fazendo esse estudo? Porque nós vamos falar, nesses 2 dias, sobre o Espírito Santo. Então é importante nós revermos aqui na Bíblia quem é ele, conhecê-lo melhor. Isaías 8, 2 e 3 diz assim, ó, olhei e eis uma figura como a de um homem. Está claro para vocês? Uma figura como a de um homem. Geralmente, essa descrição se aplica a Jesus, mas não é o caso aqui. Olhei e eis uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima, como resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos do meu cabelo. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Que visão tremenda! Que momento tremendo, né? Ele vê aqui um ser semelhante a um homem, mas brilhante, reluzindo como fogo, né? Brilhando como fogo, toma o profeta Ezequiel pelos cabelos. No meu caso, isso não seria mais possível. Ele toma Ezequiel pelos cabelos e o leva, e o ergue, né? Ele tem mão, ele tem forma, tem cintura. Então, o Espírito Santo não é uma coisa, como alguns querem por aí, como Satanás quer, né? Repito, é interesse de Satanás fazer com que as pessoas descreiam naquele que é a nossa maior necessidade, né? É o Espírito Santo. O diabo não vai, como se diz, né, um pensamento aí, uma máxima, né? Acho que é chute, né? Chute em cachorro morto, né? Ele vai atacar aquilo que é o mais essencial para nós. E neste momento da história,
como nunca antes, o mais essencial é termos realmente uma relação íntima com o Espírito Santo. Ser batizados no Espírito Santo. E ele é uma pessoa. Louvado seja Deus por esse Consolador, né? A divindade, já que falamos aqui sobre a personalidade, agora vamos ver se ele é uma pessoa divina. A divindade do Espírito Santo. Jesus prometeu outro Consolador, lembram? O que pressupõe que havia um Consolador anterior, prévio, que é identificado também como Paráclitos, que é o próprio Jesus. Jesus é chamado de Paráclitos, o Consolador, mas como ele vai agora para o santuário celestial, após a sua ressurreição e aí a ascensão, né? Ele vai para o santuário celestial, desenvolver ali uma obra importantíssima por nós, e ele deixa em seu lugar um representante. E ele chama ele de outro Consolador. Eu não gostaria de que Jesus tivesse ido para o céu e deixasse aqui uma energia elétrica no lugar dele, né? Uma fumaça ou qualquer outra coisa. Mas eu fico feliz em saber que ele foi e deixou uma pessoa que nos ama tanto quanto ele, que é tão poderoso quanto ele, que é tão divino quanto ele, e que, portanto, pode ocupar o lugar de Jesus aqui na Terra, com a vantagem tremenda de não estar limitado pela condição humana de Jesus quando esteve aqui na Terra. Jesus, quando esteve aqui na Terra, não era onipresente. Ele estava como um ser humano aqui. Já o Espírito Santo, ele não está limitado por essa condição. Então, ele está aqui comigo, no interior de São Paulo. Está aí com você, não sei onde você está nesse momento, mas eu creio que na sua casa, na sala de estar, no seu quarto, na sua cidade. Ele está conosco. E mais, toda vez que os filhos de Deus se reúnem para louvá-lo e estudar a sua palavra, a promessa de que Cristo, por meio do Espírito, estaria entre eles. Não é bom saber que ele está conosco agora, nesse momento? Que é aquele que se põe ao lado de, é o Paráclitos, e está agora aqui impressionando nossa mente, tocando nosso coração, fazendo com que essas palavras que vêm de Deus promovam mudança em nossa vida. É maravilhoso saber disso, né? Então, esse outro Consolador está aqui no lugar de Cristo, né? Então, nós não perdemos nada com isso, muito pelo contrário. Qual a qualidade da divindade de Jesus, já que temos que compará-la com a do Espírito Santo? É simples. Lá em João 1 a 3, é dito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, portanto, João afirma categoricamente que Jesus é Deus. Lá em João 8,58, o próprio Jesus diz que é Deus, quando ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou foi tão claro aos ouvidos dos judeus que quiseram apedrejá-lo por blasfêmia. Porque ao usar essas palavras, Jesus fez uma ligação direta com Êxodo 3,14. Aquele momento em que Deus aparece para Moisés numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e ele diz para Moisés, olha, eu sou o que sou. Ele se apresenta como eu sou para Moisés. Ao Jesus usar o mesmo termo, claro que agora a mesma expressão agora em grego, né? Lá era anihu em hebraico, no Novo Testamento aqui é ego eimi. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, antes que Abraão existisse, eu sou aquele Deus que falou com Moisés. E quiseram matá-lo, apedrejá-lo, porque se ele não fosse Deus, se fosse apenas um ser humano, de fato isso era blasfêmia. Mas ele é Deus pleno. Se Jesus é Deus pleno, e a Bíblia diz isso claramente, o Espírito Santo é comparado a ele, é o outro Consolador, esse Espírito Santo só pode ser também um Deus pleno. É Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ellen White, na Review Herald, de 5 de abril de 1906, escreveu algo muito claro, veja, Cristo era Deus em essência e no sentido mais elevado. Ele era um com Deus desde quando? Desde a eternidade. Você sabe o que é a eternidade? É não ter começo nem fim. Então, Jesus nunca foi gerado, nunca teve começo. Ele é um com Deus desde a eternidade. Aliás, em Isaías 9, né, é dito que ele é o príncipe da paz, é o pai da eternidade, maravilhoso conselheiro. Se ele é o pai da eternidade, ele mesmo não pode ter sido criado. Ele sempre existiu. E se o Espírito Santo é comparado a Cristo, ele tem que ser uma pessoa, tem que ser Deus e eterno também. Se assim é com o primeiro Consolador, assim só pode ser com o segundo, né? Aí sim, em Atos 5, 13 e 4, não vou ler com vocês agora, mas aí está o texto, né, para vocês conferirem depois. Ananias e Safira, eles mentem, e, claro, essa atitude deles seria realmente algo muito ruim para a igreja iniciante ali, a igreja primitiva.
eles foram desonestos, eles praticaram algo muito vil, e aí eles acabam sendo mortos por Deus. Veja que coisa, né? É o mesmo Deus do Antigo Testamento lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos também Deus agindo de forma drástica na vida daqueles que rejeitaram a salvação e pior, estavam fazendo estragos entre o povo de Deus. Acã, os sodomitas, o pessoal da Torre de Babel ali também foi punido com juízo, estudamos recentemente, o pessoal lá do tempo anterior ao dilúvio, e vários outros casos de juízos, né? Por outro lado, nós vemos Deus salvando Nínive, a capital do Império Assírio. Aquele povo pagão, terrível, se converteu e Deus os poupou. Nós vemos Raabe, uma prostituta pagã, aceitando o Deus verdadeiro e sendo salva, e mais do que salva, colocada na genealogia de Jesus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos graça e também juízo. E no Novo Testamento, nós vemos muito da graça de Deus na pessoa de Cristo, mas também vemos juízo de Deus. É o mesmo Deus. E é o mesmo Deus que, no fim da história, infelizmente, porque os pecadores que forem destruídos lá não aceitaram o plano de Deus de salvação, eles perderão a vida eterna, né? Não terão vida eterna, porque na escolha deles eles preferiram ter a morte eterna. Então é o mesmo Deus. E aqui, nesse texto, é dito que Ananias e Safira mentiram a Deus, no verso 3. Mas no verso 4 é dito que eles mentiram ao Espírito Santo. A quem mentiram, afinal? Tanto faz, porque o Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo de Deus. Nosso corpo é templo de Deus. Só que em 2 Coríntios 6,16, na outra carta de Paulo à mesma igreja, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. E agora? Somos templo de quem? De Deus ou do Espírito Santo? De novo, tanto faz. Porque o Espírito Santo é Deus. Caso contrário, Paulo estaria se contradizendo ali, né? Então, veja só, assim, resumindo, né? Alguns atributos divinos do Espírito Santo que aparecem na Bíblia. Ele é eterno, ele é onisciente, aí estão os textos, ok? Ele é onipresente, ele cria e comunica a vida, só Deus cria a vida. Ele convence do pecado, ele regenera, ele santifica, ele ressuscita, só Deus ressuscita os mortos. Em Romanos 8,11 diz que o Espírito Santo ressuscita. Ele sela o crente para a salvação. Todas essas qualidades aqui pertencem unicamente a Deus, mas nesses textos são aplicadas ao Espírito Santo, porque ele é Deus, como é o Pai, como é o Filho, Jesus Cristo. E aí sim encontramos o texto de Mateus 28,19, que de tão claro que é, tão direto que é, alguns aí dissidentes, né, que pregam heresias, dizem que esse texto não é autêntico, que ele teria sido acrescentado depois, mais tarde. Isso é uma tremenda falsidade, né? Por que eles fazem isso? Porque, como eles são antitrinitarianos, não creem na trindade divina, na trindade, no Deus triuno, eles só têm uma alternativa quando se deparam com um texto que diz: ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note, esse texto iguala os três. Nós, os pastores, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que eles dizem, esses dissidentes? Olha, então, esse texto aí não é verdadeiro. Será? Eu vou deixar aqui como tarefa de casa, vocês lerem esse texto aqui em meu blog, outraleitura.com.br, Mateus 28,19, falso ou autêntico. Ou então, no meu canal no YouTube, Michelson Borges, você encontra um vídeo que eu gravei recentemente sobre esse mesmo tema. Coloca no buscador, Mateus 28, e você vai encontrar esse vídeo. 1 hora de estudos só sobre esse texto. Tempo que eu não tenho agora para mostrar para vocês. Então, eu vou ficar apenas com uma citação de Ellen White, tá? Que para mim ela é destruidora, definitiva. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Ela diz assim: Cristo deu aos discípulos a promessa, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja Deus por essa promessa, todos os dias. Olha o que Ellen White escreveu em seguida. Enquanto essas palavras de Cristo, né, estavam nos lábios de Cristo, ele ascendeu, ele subiu,
recebendo uma nuvem de anjos e o escoltando à cidade de Deus. Irmãos, essas palavras aí, ó, ide, portanto, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não só são inspiradas porque estão ali no Evangelho de Mateus, como foram ditas diretamente por Jesus. São palavras que saíram dos lábios dele. Como alguém pode dizer que esse texto não é autêntico, que teria sido acrescentado posteriormente? Isso é uma falsidade. É interesse do inimigo transmitir essa ideia para tentar descaracterizar o fato de que temos um Deus triuno. O Deus que lá no Gênesis disse, façamos o homem à nossa imagem. Por que ele usou o plural? Se fosse apenas uma pessoa, ele teria dito, eu vou fazer o homem à minha imagem, mas o plural aparece ali. Depois, de novo, na Torre de Babel, estudamos recentemente, é dito, desçamos e confundamos a língua dos homens. É o plural de novo, porque é uma família divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Distintos, pessoas distintas, mas o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma eternidade. O que um faz, o outro também faria, porque os três nos amam. Os três estão empenhados na nossa salvação, tanto quanto estiverem empenhados na criação do mundo. Os três são Jeová, ou Yahweh, no hebraico. Você pode chamar Jesus de Jeová, o Pai de Jeová, o Espírito Santo de Jeová, tanto faz, porque Jeová, ou Javé, ou Yahweh, é o nome da família divina. Ok? Evangelismo, páginas 616 e 617. Ellen White escreveu o seguinte, precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, numa única frase, Ellen White afirma as duas verdades que estivemos até agora estudando. Nós primeiro fomos à Bíblia, agora estamos apenas confirmando naquilo que ela escreveu. É uma pessoa e é Deus. Ele está andando por esses terrenos. Amém? Ele está andando aí onde você está, no seu quarto, na sua sala de estar, no seu carro. Ele está andando aí do seu lado, junto a você, na sua casa. O Espírito Santo tem personalidade, olha que claro. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito, e com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar, sondar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Percebeu? Ele é uma pessoa divina. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, quanto a isso. Infelizmente, algumas pessoas que têm se afastado do Espírito Santo acabam ficando confusas, né? E negam aquilo que é tão óbvio. Nós temos manuscritos, né? Aqui, por exemplo, eles estão lá no cofre, né, da Conferência Geral em Maryland, na sede mundial da igreja, e eu estive lá, certa ocasião, e vi esse cofre, enfim, os manuscritos estão lá. E aqui nós vemos ali, ó, three persons, Father, the Son and the Holy Spirit, 3 pessoas. Ali abaixo, ele personifica Cristo, o Espírito Santo, mas é distinto dele em personalidade. Então, os textos estão aí, ó, é a caligrafia de Ellen White, porque tem pessoas que dizem que depois, sem alternativa, elas vão dizer assim, mas esses textos foram adulterados, né? Então, está aqui o texto manuscrito para mostrar essa verdade, né? Ali, ó, three living persons of the heavenly trio, 3 pessoas viventes, né, do trio celestial, claríssimo. Mais abaixo, the Holy Spirit is a person. Ora, o que mais eu posso dizer? Né? É uma pessoa, faz parte do trio celestial, ponto final. No meu blog tem vários textos sobre essa questão da Trindade, você pode procurar depois lá no buscador, coloque Trindade, você vai encontrar vários textos. No meu canal aí no YouTube, Michelson Borges, ou Outra Leitura, há vários vídeos também, você coloca no buscador Trindade, você encontra vários vídeos para você tirar suas dúvidas, caso elas existam na sua mente ou de alguém que você conhece. Muito bem. A Bíblia apresenta o Espírito Santo sob alguns símbolos, né? Não quer dizer que ele deixa de ser pessoa agora porque ele é comparado ao vento, à água, ao fogo e ao óleo. Jesus também é comparado ao pão. Ele é um pão? Ele é comparado à luz? Ele é fóton? Ele é uma porta? É uma videira? Óbvio que são metáforas, são analogias, são símbolos que nos ajudam a entender a função, aquilo que ele faz por nós. No caso do Espírito Santo, vento. O vento ele tem poder. Olha ali a foto do moinho de vento. Ele move, ele arrasta, ele sopra onde não vemos, mas está ali agindo. Ele é água porque ele purifica, ele lava,
ele tira a nossa sujeira, o pecado, a contaminação. Ele é fogo porque ele purifica também. Ele aquece o coração que está frio. Ele dá nova vida para o crente. Ele é óleo, ele unge. Portanto, esses símbolos, eles, de alguma forma, mostram a ação do Espírito na vida daqueles que clamam pela presença dele. A obra do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o texto que vai nortear aqui a nossa minissérie. Mensagens Escolhidas, volume 1. Um revamento da verdadeira piedade entre nós. É a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Como igreja, como membros da igreja, temos muitas necessidades. Mas a maior delas, segundo Ellen White, é o quê? Um reavivamento da verdadeira piedade. Precisamos ser reavivados, irmãos. Precisamos ter o fogo do Espírito aquecendo a nossa vida, ardendo em nosso coração, nos dando aquela motivação para pregar o Evangelho, para ser o que Deus espera que nós sejamos. Esse é o texto-chave. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Você tem orado, irmão? Minha querida irmã? Você tem dedicado tempo para fazer aquilo que é oração, que é abrir o coração a Deus como se faz a um amigo, com um amigo. Conversar, ter tempo ali de devoção com o nosso Criador. É isso que faz toda a diferença na vida espiritual. Enquanto o povo de Deus se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. O sermão vai ser insosso, sem graça, se nós não tivermos realmente essa comunhão com Deus. Mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Guiados pelos ensinos da palavra de Deus, com a manifestação de seu Espírito, no exercício da sã discrição, os que assistem a nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e, voltando ao lar, acham-se preparados para exercer saudável influência. Começa em casa, você percebeu? Com uma vida devocional consistente, você vai à igreja, ou aqui no Zoom, enfim, você recebe a palavra, você volta para casa cheio de fervor, para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, um filho melhor, e assim também abençoar a comunidade onde você vive, seus colegas de trabalho. Tudo começa em casa, passa pela igreja e vai para o mundo. Esse é o processo. Muitos têm se desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas, em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na quarta-feira, tá bom? Como temos bloqueado a atuação do Espírito. Aqui ela diz que divertimentos, não todos, nós temos aí maneiras de passar o tempo, recreações sadias, né? Mas você sabe muito bem que tipos de divertimentos têm bloqueado a ação do Espírito em nossa mente, em nossa vida. E nós precisamos realmente promover uma reforma também nesse aspecto. Portanto, a obra de Satanás, ela vai em duas direções. Ou ele faz com que as pessoas neguem a existência do Espírito Santo, tá bom para ele assim também, ótimo. Ou então, se elas não negam, ele as leva à distração. Elas não vão ter tempo para uma relação com o Espírito Santo, para buscar o Espírito Santo. De qualquer forma, o inimigo vence, ou negando, ou distraindo as pessoas. Que nenhuma dessas coisas aí aconteça conosco aqui, né? Que nós possamos realmente reconhecer a existência, o poder, a atuação do Espírito Santo e cuidemos com as distrações que o inimigo coloca pelo caminho para que nós não tenhamos tempo, né, para estar com o Espírito Santo. E eu termino de novo com aquele convite que já lemos, que diz: o Espírito e a igreja dizem, vem. Creia nele, aceite a obra dele, peça o batismo dele. Queridos irmãos, eu espero que vocês aceitem o convite que o Espírito Santo lhes faz nesta noite. O Espírito Santo e a igreja de New York e as demais aqui estão dizendo, venha, beba a água da vida, receba na sua vida o fogo do Espírito, a unção do óleo do Espírito, o sopro do vento do Espírito, para que você tenha uma vida diferente, reavivada, poderosa, e assim esteja preparado para a breve volta de Jesus.